28 de julho de 1914. O Império Austro-Húngaro invade a Sérvia e dá início àquela que ficaria conhecida como a Grande Guerra. Anos mais tarde, em 1939, ela passaria também a ser conhecida como a Primeira Guerra Mundial. 2014 marca o centenário da Primeira Guerra Mundial. Por isso, decidimos gravar para o nosso canal uma tag sobre livros de guerra. O nome da tag é Campo de Guerra. São 5 tópicos, onde cada um corresponde a uma terminologia militar. A primeira, Front, aquele livro que te leva à frente de batalha. A minha escolha foi o livro Nada de Novo no Front, de Erich Maria Remarque. O livro mostra a história de Paul Bäumer, um jovem alemão atuando na linha de frente de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. O que ele consegue captar nesse livro é a visão do soldado na atuação direta no front, na frente de batalha. O que ele viu, os horrores da guerra, o que ele sente e o que ele questiona durante todo o período da Primeira Guerra Mundial. Talvez seja um dos livros mais realistas a respeito do tema e ao mesmo tempo um dos mais gostosos de ser lidos, porque ele não é necessariamente um retrato biográfico de algo que aconteceu de fato, mas é a junção de todas as experiências que o autor, que o Eric teve durante o tempo em que ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Dano Colateral, um livro que retrata o lado civil de um conflito. O livro que eu escolhi foi O Clube de Boxe de Berlim, de Robert Chernow. Ele foi lançado no ano passado e o que ele mais me chamou a atenção é porque ele retrata um período que normalmente não é muito focado nos livros sobre o gênero, nos livros desse gênero. Ele retrata o período entre 1936 e 1939, que é justamente aquele período do pré-guerra, antes da Segunda Guerra Mundial estourar. O livro ele é baseado numa história real que envolve uma família judia e o Mark Schelling, um grande campeão de boxe alemão. E ele vai retratar nessa história Karl Stan, que é um jovem, um adolescente que começa a ser perseguido pelos colegas de escola, todos nazistas. E a saída que ele encontra, a escapatória, é aprender a lutar. E o Mark Schelling, que é um amigo pessoal do pai dele, assume essa responsabilidade. No meio disso, a situação na Alemanha piora e a vida de Karl e da família dele se torna um grande inferno. E é daí que a história se desenvolve. Ele é muito interessante porque, além de mesclar algo muito interessante que é o esporte e como o esporte pode mudar a vida de uma pessoa, ele te traz uma visão muito pessoal a respeito de como o nazismo afetou a vida dos judeus durante esse período pré-Segunda Guerra Mundial, aquele pequeno período antes do início da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante o livro, eu recomendo. Arma Química, um livro que te sufocou. A minha escolha é O Diário de Anne Frank, porque eu considero esse livro o mais visceral sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso porque ele traz a visão realista, a visão de quem estava vivendo aquilo naquele momento. A gente tem Anne Frank, que é uma jovem que passa 2 anos da vida dela junto com a família, confinadas num cômodo secreto em um estabelecimento comercial. E durante todo esse tempo, a única distração que ela tinha era escrever no diário dela. Então ela traz um relato mais do que completo e intimista sobre o que os judeus estavam sofrendo durante esse período, durante o período do Holocausto. Franco Atirador, aquele que te acerta quando você menos espera. A minha escolha foi Band of Brothers, de Stephen Ambrose. Por quê? Além do livro contar a história do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista do Exército Americano, ele tem um foco muito especial no lado humano. A visão do soldado, da guerra, do treinamento até chegar ao campo de batalha. O livro ele foi todo baseado em entrevistas feitas com os sobreviventes, do regimento, e também baseados em documentos, diários e até mesmo cartas dos soldados que serviram nesse regimento durante o período da Segunda Guerra Mundial. Camuflagem, o livro que parece uma coisa, mas é outra completamente diferente. A minha escolha foi o livro Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Ele é um romance, ele é vendido como um romance, conta a história de um americano que se alista no exército italiano e ele se apaixona por uma enfermeira inglesa durante a Primeira Guerra Mundial.
Claro que a ideia do autor era somente retratar um romance e a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ser apenas um pano de fundo. Só que ele consegue trazer para dentro da história uma visão muito delicada e bem especial de como os soldados estavam vendo a guerra e de como eles estavam questionando tudo aquilo que estava acontecendo. Ele é um livro muito mais leve, uma leitura bem gostosa e cumpre bem o papel, retratar bem a Primeira Guerra Mundial como pano de fundo e ao mesmo tempo trazer um romance. É uma leitura bem agradável, eu recomendo para vocês. E essa foi a nossa tag Campo de Batalha. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam e também dar a opinião de vocês. E claro, se quiserem sugerir alguma outra tag, fiquem à vontade. Muito obrigado, tchau, tchau.